Olá, está começando mais um MielomaCast e hoje eu estou aqui com a doutora Natália Zing. Ela é uma das idealizadoras do podcast Hematotalks. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui de novo. É um prazer nosso, é sempre bom ter vocês aqui, você, a doutora Thaís. Logo mais a gente também vai gravar outros episódios com a doutora. Tá devendo, a Thaís está devendo vir. Sim, e hoje, doutora, o nosso tema é para falar sobre quais são os exames principais, né, que o paciente de mieloma múltiplo tem que ficar atento e tem que fazer durante todo o tratamento e pós o tratamento. Tá bom, Ju. Então, é um ótimo tema, né, da gente explicar para os pacientes como vai ser a jornada. E quais exames, né? Acho que no diagnóstico, principalmente, a gente faz uma enxurrada de exames de sangue, exames de urina, exames de imagem, tomografia, raio-x, ressonância, PET, o exame da medula, a biópsia da medula óssea. E depois, no segmento, até os pacientes falam, mas eu vou ter que ficar repetindo todos esses exames toda hora? Não. Então, depois no segmento, e assim, a gente sabe que a jornada do paciente com mieloma é larga, a gente basicamente faz exames de sangue. Mesmo de urina, a gente não precisa repetir com tanta frequência. E aí, os exames de imagem, ou mesmo a medula óssea, a gente vai acabar repetindo quando tem alguma dúvida, se surgiu algum sintoma novo, mas eles não fazem parte da rotina. E dentre os exames de sangue, obviamente, a nossa escolha ali de fazer o X dos exames de sangue vai depender do tipo de mieloma, de que fase do segmento está. E também a frequência, também a mesma coisa. Então, um paciente que acabou de ser diagnosticado, que vai começar um tratamento, ele vai ter que fazer exame pelo menos todo mês. Às vezes, no início, se ainda está com anemia, está com insuficiência renal, cálcio, né, que são as alterações do mieloma, às vezes todo dia, toda semana, se estiver internado, etc. Mas depois, já numa fase, por exemplo, de manutenção, a gente faz exames a cada 2 meses, em alguns pacientes. Sim. Tem pacientes que trataram há muito tempo e hoje estão livres de tratamento, né, que pegaram uma fase até que não tinha manutenção, esses pacientes até têm uma frequência maior de exame. Sim. Mas, a grosso modo, acho que todo mês tem que fazer um exame de sangue. Sim. E esses exames, eles são tanto para os pacientes do SUS como do privado ou não? Eles estão no SUS também, todos os exames que eles precisam fazer? A grande maioria, sim. Tem exames bem básicos, tipo hemograma, o cálcio, ureia creatinina, que são os exames do rim. Esses são exames bem básicos. Em qualquer laboratório a gente encontra. Exames mais específicos do mieloma, que é a eletroforese, a dosagem das imunoglobulinas, que é a IgA, IgM, IgG, mesmo aquela relação kappa e lambda, sim, que aí são realmente mais específicos, esses às vezes a gente precisa de um laboratório melhor. E aí vai depender muito de centro para centro, tanto do SUS quanto do privado. A gente sabe que mesmo o serviço privado é muito heterogêneo no nosso país, né? Então, às vezes tem serviços privados que vão ter uma qualidade inferior do que serviços do SUS, que são serviços vinculados ao hospital ou escola, que acabam tendo, inclusive, mais acervo ali de exames. Então, varia um pouco. Mas também, a gente, às vezes, também pode lançar a mão de, inclusive, fazer um exame particular. Seja esse paciente está no SUS, ou seja o paciente que está no privado, se ele está em algum serviço que, porventura, não tem todos os exames, a gente também pode, às vezes, solicitar, ver se é possível fazer um exame particular. Mas são exames que, em geral, são tranquilos de realizar. Sim. Principalmente os exames de sangue, porque em uma coleta faz tudo. Sim. Pode ter uma lista gigante, às vezes os pacientes falam, doutora, mas você pediu 40 exames, mas é uma coleta única. Sim, aí eles se assustam, né? Eles se assustam porque tem vários tubinhos. E os exames de urina, a gente faz muito aquela proteinúria de 24 horas, por exemplo, eletroforese de proteína da urina, e é um pouco mais desgastante, porque tem que passar um dia inteiro coletando urina. Nossa, colocar tudo num frasco, acorda, começa a coletar urina, vai até o outro dia. Então, às vezes tem que ir no laboratório antes, pegar o frasco, coletar a urina, depois ir para o laboratório de novo entregar. Então, a logística é um pouco ruim para coletar a urina, mas esse a gente não precisa ficar fazendo toda hora mesmo. Esse a gente faz um diagnóstico. Sim. Nas recaídas também. E se surgir alguma dúvida no meio do caminho.
Sim, e quando o paciente entra em remissão, né? Ele não está tomando nenhum medicamento, entra em remissão. De quanto em quanto tempo ele precisa né, voltar para uma consulta, que eu acho que é de 6 em 6, né? Se não me engano, de 1 em 1 ano. Mas os exames específicos, eles precisam fazer quais exames e de quanto em quanto tempo, doutora? Tá, ótimo. Então, assim, é isso mesmo, né? Então, quando faz o diagnóstico, é uma fase mais intensa. Depois, às vezes, tem a questão do transplante ainda ou não. Sim. Que ainda é mais intenso. Aí precisa estar bem pertinho do paciente. E depois a gente vai soltando a corda, né? O paciente consegue ficar mais livre da gente. Hoje, para quem começa um tratamento hoje, na maioria das vezes, ele vai ficar sempre com algum tratamento. Ele não fica livre de tratamento. Mesmo o paciente em remissão? Mesmo em remissão. Porque a gente usa as manutenções. Sim. Então, é uma fase... A gente fala assim, essa fase inicial, ela chama de indução, que é essa fase mais intensa, que faz tratamento basicamente toda semana. Varia, obviamente, de protocolo, mas basicamente toda semana. Os tratamentos do mieloma são combinados, né? Então, a gente combina várias medicações. Depois, o transplante ou não, que é uma parte que aí precisa ficar internado para fazer. E depois, uma fase de manutenção. Então, raramente a gente deixa ele sem nada hoje. Óbvio que vai depender um pouco de acesso, vai depender um pouco do status do paciente, né? Inclusive, se o remédio não está causando alguma toxicidade. Mas, na maioria, a gente tende a deixar alguma coisa, né? A lenalidomida é um principal remédio que a gente usa na manutenção. Tem outras opções, mas ele acaba sendo o carro-chefe. Nessa fase, onde assim... Então, o que seria a remissão, né? É como eu explico para os pacientes. Se eu der o seu exame para um outro médico que não conhece a sua história, ele não vai saber que você teve mieloma. Ele não vai saber que você fez tratamento. Então, todos os seus exames estão normais. Hemograma está normal, rim está normal, a eletroforese de proteínas, imunoglobulinas, a cadeia leve, está tudo normal. Então, se eu der para outro médico e não contar nada para ele, ele não vai saber. Então, isso seria estar em remissão. E, quando está em remissão, mesmo que esteja em remissão, mas está fazendo tratamento, a gente precisa ter consulta e exames laboratoriais pelo menos a cada 2, 3 meses. De novo, vai depender, porque o paciente não é só mieloma, né? Então, às vezes, tem pressão alta, tem diabetes, tem colesterol. Então, a gente também vai tateando e tratando essas outras comorbidades ali do paciente, né? Mas, mesmo assim, se ele ainda está tomando remédio, a gente também tem que avaliar a toxicidade, se teve algum efeito colateral, se teve infecção, que é uma das coisas importantes que a gente precisa ver no paciente com mieloma. Então, tem um cuidado geral, assim, né? Então, em geral, ali até 3 meses. Acho que talvez eu seja... Olha. Eu gosto do paciente mais pertinho, não deixo ele tão folgado assim, não. Mas se a gente for pensar bem, né, doutora, acho que 3 meses é um tempo até que bom, né? Porque você, como você falou, né, precisa ter uma visão holística, né, do paciente, tudo que envolve o paciente. Então, na verdade, o foco não é só o mieloma múltiplo, né? Sim. O foco é tudo que o paciente vive, né? Pode ser, que nem você falou, pode ter diabetes, pode ter uma infecção, precisa entender como é que é a vida desse paciente. Sim. Eu sempre falo para os pacientes assim, né? Óbvio que a gente nunca quer ter nada, ninguém vai prever ter mieloma múltiplo, ninguém vai colocar isso no seu checklist de pedidos do ano novo, óbvio que não. Mas frente a uma diversidade, a gente tem que pensar que talvez seja uma janela de oportunidade de tratar melhor a saúde. Então, tá bom, a gente tem o mieloma, a gente vai cuidar do mieloma, mas a gente também vai melhorar os outros aspectos. Então, de novo, assim, nesse princípio, que é mais intenso, a gente acaba focando mais no mieloma, e na hora que o mieloma fica controlado, a gente consegue focar, né, desfocar do mieloma e ir focando em outras coisas. Então, a gente perturba muito, assim, eu falo a gente porque os meus colegas são muito próximos, a Thaís, por exemplo, a gente perturba muito os pacientes com alimentação, atividade física, as vacinações, manter em dia colesterol, triglicérides, diabetes, a pressão. Então, assim, na minha lista de exames de rotina do paciente com mieloma, além dos exames focado no mieloma, eu também acabo pedindo tudo isso. Vejo como estão as vitaminas e etc.
E até às vezes, outras áreas para a gente orientar, sabe? Então, a mulher que está menopausada e está com mieloma, ela muitas vezes vai esquecer do acompanhamento ginecológico dela. Sim. E aí, também, quando foi? Relembro, quando foi sua última consulta com o ginecologista? Tem que voltar lá, tem que passar. Dermato, tem que passar uma vez por ano para a gente ver se não tem nenhuma pinta, suspeita, alguma coisa assim. Então, aí a gente consegue ampliar a nossa visão para cuidar das outras coisas. E os pacientes que saem comigo sabem que eu perturbo mesmo. Não, e você falou uma coisa certa, né? Porque a pessoa é diagnosticada com mieloma, ela acaba focando só na doença, né? Ela fica tão preocupada de querer, né, se tratar, de querer ficar melhor, que ela acaba esquecendo os outros problemas que ela pode ter ou que ela tem. Né? Ela acaba deixando de cuidar tanto da sua saúde física quanto da sua saúde mental também, né? Com certeza. Porque além de você fazer o tratamento certinho, de você fazer exercício, ter uma boa alimentação, se você não tiver com uma cabeça boa, né? Que é bem difícil, né? Você ter uma cabeça boa logo que você recebe um diagnóstico. Mas com o tempo, depois que a ficha vai caindo, você vai digerindo tudo, você vai vendo que talvez você precise de um acompanhamento psicológico também. Sim. Porque a gente acredita, eu acredito muito, doutora, que a saúde física, ela anda muito junto com a saúde mental, né? Então, se você estiver bem, se estiver equilibrado, se estiver aceitando a doença, conhecendo mais, né, a doença, como a gente estava conversando antes, se você conhecer, estudar sobre a doença, né, ficar lado a lado com o seu médico, eu acredito que as chances, você me corrija se eu estiver errado, que as chances do tratamento ser um sucesso, de você se dar melhor, de você conseguir ter mais energia, é maior, não é, doutor? Com certeza, Ju, com certeza. Quando a gente olha, assim, os estudos clínicos, etc., às vezes é difícil a gente fazer essa análise, assim, estatística, tal, tanto da alimentação, quanto da saúde mental, quanto da atividade física, relacionado com o sucesso do tratamento do mieloma. Porque muitas vezes são variáveis que não são quantitativas, né? E aí tem muito viés, etc. Mas é óbvio que sim. É óbvio que se tudo tiver mais organizado, as coisas vão melhor. E é isso, assim, no início, às vezes é difícil mesmo. É difícil até para o paciente. Puxa, a gente já está pedindo para ele vir toda semana para fazer acompanhamento com a gente, tomar remédio e tal, né? Aí a gente ainda vai pedir para ele fazer exercício, passar com a fisioterapeuta, com a nutrição, com o psicólogo. E às vezes ele não consegue nem administrar. Nem levantar da cama, às vezes, né? E administra tempo, dinheiro, quando também precisa acabar pagando, né? Para todas essa avaliação. Mas, assim, com certeza, uma visão multidisciplinar, porque é isso, assim, o hematologista, ele está lá para orientar mesmo essas outras coisas. Eu não vou conseguir fazer um acompanhamento psicológico desse paciente. Eu tenho um grau de conhecimento para poder orientá-lo e começar uma conversa e direcionar. Assim também, como a parte nutricional ou como a parte física. Eu estimulo muito fazer exercício, mas eu não tenho um grau de conhecimento de educador físico, de fisioterapeuta, etc. Então, sim, a gente está ali para orientar e falar, agora é a hora de você cuidar melhor da saúde mental, cuidar melhor dessa parte física, da nutrição, a parte bucal também, que é muito importante no mieloma múltiplo. Então, sim, tem que ter uma visão 360 desse paciente. E o paciente que compreende melhor a doença, compreende o tratamento, obviamente ele adere melhor, ele tem menos efeito colateral, ele está mais seguro, né? Muitas vezes os efeitos colaterais, eles estão relacionados não só diretamente ao remédio, mas essa insegurança, ou inclusive as outras doenças que estão descompensadas. Então não é fácil não, tem que tratar desse paciente como um todo. Sim, e doutora, só lembrando, né, que você foi falando, eu fui lembrando dos pacientes que entram em contato com a gente aqui, né? Muitos pacientes, eles reclamam muito disso, é até legal, né, a gente gravar esse episódio para eles verem que realmente existem médicos com essa visão, que nem a sua. E cada vez mais tem existido médico com essa visão mais holística, de pensar e não tratar só a doença, mas tratar o paciente como um todo, conhecer o paciente, conhecer a história de vida dele, né? Porque os pacientes entram em contato e falam, eu não sei como falar com o meu médico, eu não tenho intimidade, eu tenho vergonha de fazer certas perguntas, porque às vezes pode ser uma pergunta besta. Então, assim, muitos pacientes ainda têm isso, esse receio de
de falar com o seu médico, né? E isso é muito importante, você conseguir dar matching, como a gente fala, com o seu médico e conseguir colocar para fora tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando, né? Até pro tratamento ser mais eficaz no sentido não só do mieloma, mas como um todo. Como você falou, olha, se eu souber, né? Se o paciente fala para você, eu não estou me alimentando direito, não sei, falar para você o que ele está sentindo, você vai indicar, olha, acho melhor você procurar uma nutricionista para ela te orientar melhor. E essa comunicação, né? Tudo é baseado na comunicação. Sim. Essa comunicação precisa estar muito alinhada, porque senão eu não entendo o que o paciente está me trazendo e nem o paciente entende o que eu estou levando, né? Sim. Precisa estar muito alinhado. É muito importante para a gente que o paciente traga as coisas. O que você falou é muito verdade. Às vezes eles ficam com vergonha, com receio de falar o que está sentindo, o que está de dúvida. É muito frequente, às vezes, o paciente depois ir para a parte de infusão lá no centro de oncologia e aí ele comentar com a enfermagem, e depois a enfermagem vem fofocar para a gente. E aí também, de novo, esse papel da equipe multi. Então, nem sempre precisa ser tudo para o médico, ele pode trazer outras dúvidas e questionamentos para outros membros da equipe. Sim. Mas o melhor é óbvio que a gente tenha uma comunicação muito bem estabelecida. Isso vai, de novo, ter melhor aderência do tratamento, porque ele vai entender que horas ele tem que tomar remédio, sim, a importância dele tomar aqueles remédios, o porquê que a gente está prescrevendo aquilo, o que ele pode fazer de mudança para minimizar efeito colateral. Então, corticoide, por exemplo, é um dos remédios que está sempre presente no tratamento do mieloma e acaba piorando o diabetes, acaba piorando o peso, por exemplo, a parte osteomuscular. Tem seus efeitos colaterais, o corticoide. Se for uma pessoa que está mais ativa, que está cuidando melhor da alimentação, ele vai ter menos impacto desses efeitos colaterais do corticoide. Sim. Então, as coisas estão todas interligadas, com certeza. E em relação ao tema, né, o tema de hoje, que era sobre os exames, até nisso ajuda, né, doutora? Porque se o paciente não fala para você o que ele está sentindo, se ele está com alguma dor, eu comecei a sentir, doutora, uma dorzinha aqui nas costas, e ela tá todos os dias aqui, tá piorando. Se ele esquece de falar isso, ou se ele acha que isso é uma besteira, isso aqui pode ser uma coisa mais séria, né? E sim, você sabendo que ele está sentindo dor em algum lugar, que ele está tendo sintomas, você pode, ou não, né? Aí você pode falar, olha, faz esse exame para a gente ver o que está acontecendo, ou não. Então, isso realmente é muito importante, né? A comunicação entre o paciente e o médico, não só o médico, mas também toda a equipe multi, que nem você falou, né? Então, exatamente, esses exames. A gente começou falando do básico, né, da rotina, mas essa personalização dos exames, então, como eu falei, a gente vai fazer alguns exames quando a gente tem dúvida. A dúvida, muitas vezes, não vai vir no exame. Às vezes, os pacientes, às vezes, também, até hoje com a tecnologia, né, eles acham que é besteira passar em consulta. Muitas vezes, eles mandam só o exame pelo WhatsApp e falam, e aí, tá tudo bem? Eu falo, não sei, eu preciso conversar com você. Eu preciso conversar para entender o que você está sentindo, o que você teve. Teve alguma intercorrência? Teve alguma infecção? Para aí conseguir analisar esses exames. Às vezes, só o exame de sangue ele não vai dizer nada para a gente. O que vai dizer é o sintoma. Então, eu tive dor. Então, eu tive uma infecção. Aí você fala, tá, então, além disso aqui, eu preciso ir para outro caminho. Eu preciso fazer um outro exame. Então, de novo, né? A gente fica na comunicação. Sim. Só o WhatsApp, checa meu exame... Não responde as nossas perguntas. Então fica a dica, pessoal. Se vocês fazem isso, já risca aí do seu caderninho e procure seu médico, vá pessoalmente, nada de WhatsApp. O WhatsApp ajuda muitas vezes, né, doutora? Mas também pode atrapalhar, né? E muitas vezes é isso. Tem pacientes que falam, mas eu vou até ir só pra gente conversar. Eu falo, mas é nessa conversa que a gente consegue extrair o que está acontecendo. Às vezes as conversas são melhores do que os exames físicos, os exames laboratoriais. Com certeza, doutora. Doutora, você quer deixar um recadinho para os nossos pacientes que estão ouvindo a gente nas plataformas digitais, estão vendo a gente também no nosso canal do YouTube aqui da IMF? Bom, então eu queria primeiro agradecer a IMF pelo convite, por a gente trazer esse tema, que a gente ampliou bastante. Sim. E assim, acho que a mensagem é o que eu sempre falo para os pacientes. O tratamento do mieloma e de todas as doenças no geral, ele tem que ser um tripé, onde tem a equipe médica, sim, mas eu digo toda a equipe multidisciplinar, o hospital, tal, então a parte científica, a parte espiritual, que cada um vai ter a sua, e depois
A parte do paciente, sim. O paciente ele precisa ser protagonista do seu tratamento também. Exatamente. Muito obrigada, doutora. Foi ótimo conversar com você. Aprendi muitas coisas e tenho certeza que quem está ouvindo a gente, quem está vendo também aprendeu. Então, quero te agradecer novamente. É uma honra para a gente ter você aqui de novo. Obrigada. Então, vamos para mais convites. Vamos para mais. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.